No vídeo de hoje vamos falar de Kill Craven e de outros títulos da Marvel que nunca foram publicados aqui no Brasil. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Ricardo e você está no canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de todas essas lendas que nos presentearam com grandes histórias, com grandes clássicos, que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem velhos lobos jurássicos. Lobos, porém com aquele espírito teenager que não se recusa a morrer dentro de nós, produzir conteúdo para vocês, produzir com muito gosto, diga-se de passagem. Aproveitando aqui para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, que está comentando, que está compartilhando, meu muitíssimo obrigado. Vai nas páginas do Instagram do meu amigo Johnny Castro e conheça suas artes. Johnny Castro, que por sinal está investindo na carreira de desenhista. Temos novidades em breve. Então vai lá no @Johnny Castro Comics. Você vai conhecer o trabalho desse excepcional artista. Vai poder encomendar um trabalho desse cara que com certeza vai valorizar o seu cantinho, o seu estúdio de desenho, enfim. Quem quiser me seguir nas páginas do Instagram, @BlackInsector e @Escapa do Perigo, vai lá, dá uma moral. O Escapa do Perigo é o meu universo de heróis, onde eu já publiquei 3 revistas no caso. Estou estudando uma forma de publicar a minha 4ª edição, tá joia? E o Black Set é a minha página pessoal, onde você vê de tudo um pouco ali de mim no caso, então. Estamos combinados? Vai lá e curte, dá essa moral. E este vídeo de hoje está excepcional. Galera, o vídeo de hoje está assim, para você que é lobo, jurássico, velho leitor, que assim como eu, é amante das publicações da década de 70 da Marvel, que para mim foi a época mais produtiva da editora, esse vídeo é principalmente para você. E para você também, jovem lobo, jovem leitor, que de repente gosta de um clássico e quer estar por dentro do que aconteceu, dos grandes desenhistas, os grandes deuses que foram a argamassa para tudo isso que nós vemos hoje, no caso, né? Então o vídeo é para vocês porque hoje eu fiquei muito contente, né, com o anúncio da Panini de anunciar a publicação da Epic Collection do personagem Kill Craven. Kill Craven é um personagem com histórias fantásticas, no caso. E assim, era a década de 70, era onde a Casa das Ideias estava aflorando, no caso, com conceitos de personagens. Esse vídeo você vai se surpreender com os vários títulos que não foram publicados aqui no Brasil, no caso. Então você percebe o quê? Você percebe que muita coisa só respingou aqui no Brasil, né? Pela editora Abril, no caso, e as outras editoras que antecederam, né? Teve uma história ou outra, de um personagem ou outro no título próprio, que foi publicado, né? Eu vou procurar abordar as histórias que não foram publicadas. De repente, se você aí do outro lado souber que essa história foi publicada, deixa nos comentários. Deixa nos comentários também algum título que de repente eu possa ter deixado de falar. Vai ser interessante. Esse vídeo vai ser muito interessante porque vai ser uma troca de ideias, uma troca aí de informação, de conhecimento, tanto da minha parte quanto aí da parte de vocês. Então eu conto com os comentários em peso para a gente poder trocar uma ideia, enriquecer ainda mais este vídeo no caso, né? Falando de Kill Craven, né? Jonathan Raven é um guerreiro da liberdade, de um futuro apocalíptico, de um universo alternativo da Marvel, né? A sua primeira aparição foi Amazing Adventures número 18. Foi criado por Roy Thomas e Neil Adams, no caso, né? A série teve roteiro de Jerry Cohen, né? E assim, é como a proposta fala, trata-se de um futuro apocalíptico, um personagem do futuro, né? No estilo Thunder, como tantos outros no caso, né? Mas as suas histórias eram fantásticas, né? E assim, eu
estou falando do panteão de artistas que desenharam essas histórias, que roteirizaram, né, os artistas por detrás das histórias do Phil Craven. Esse vídeo você vai ver o quanto vai valer a pena você ter essa edição na sua coleção, com certeza. Para mim já é caixa. Eu já assim que sair eu já vou reservar, vou deixar uma reserva para ter essa coleção na minha estante, porque para você, Lobo Jurássico, eu tenho certeza que você vai querer ter esse livro também na sua estante. Por quê? Porque as histórias tinham um roteiro de Don McGregor, né? E tinha um time de peso na arte. Eu estou falando de Gene Colan, desenhando histórias de Phil Craven, né? E também o grande Herb Trimpe. Eu, particularmente, sou fã do Herb Trimpe, né? Principalmente pela sua passagem nas histórias do Incrível Hulk, né? E assim, então, as artes são um espetáculo à parte, né? Mas a cereja do bolo também nessas histórias é, com certeza, a arte de Craig Russell. Olha isso! Arte de Craig Russell. Então, assim, os painéis, as páginas, o pessoal viajava mesmo. Era um esplendor de arte, né? E, fazendo justiça também, tínhamos arte finalistas de peso como Dan Adkins, Jack Abel e Frank Chiarmonte. Espero ter falado certo aí no caso, né? Frank Chiarmonte. Então, assim, galera, reforçando, você, Lobo Jurássico, que já tem seus 45, 50, 55 anos e ainda não conhecia esse material, mas sabe o elenco que está por detrás, nossa, vai lá, já deixa reservado, porque essa edição é fenomenal, com toda certeza. Eu vou deixando as artes aí para vocês verem, né? Vocês terem um vislumbre no caso. E as imagens, é aquele caso, as imagens falam por si só no caso, né? Formidável, fantástico, e é um título assim que eu não sei o que aconteceu com ele, mas olha, que venham mais títulos como esse, com toda certeza. O segundo título que eu vou anotar aqui é o Human Fly, né? O Human Fly, ele começou como vilão nas histórias do Homem-Aranha, no caso, né? Mas não é desse Human Fly o Homem-Mosca que eu vou estar falando no caso. É do herói Human Fly, o Homem-Mosca no caso, né? Que teve roteiros de Bill Mantlo, a arte de Frank Robbins e Lee Elias. Com a arte final, olha isso, arte final de Don Perlin, né? E Rod Santiago. Olha isso que bacana, né? E esse herói, esse Human Fly, ele foi baseado no dublê da vida real, chamado Rick Rogers, né? E fala da história de um jovem desconhecido que foi gravemente ferido num acidente de carro. E nas operações o seu corpo foi coberto, as partes, coberto boa parte com ligas metálicas no caso, né? Entendeu? E o título, né? Isso que é legal, né? Era o super-herói mais selvagem de todos os tempos. Por quê? Porque ele é real. Porque, como eu falei, foi baseado num dublê da vida real no caso, né? Galera, o visual do Human Fly é um visual empolgante, é o típico visual de super-herói mesmo, né? Também, e juntamente com as artes de Frank Robbins e Lee Elias, né? Também são um show à parte. É aquele estilo cartunesco que nós, leitores, lobos veteranos, amamos e fazemos questão de ter na nossa estante, no caso, a sequência de histórias e também contando também com a arte final de Dom Perlin, Rod Santiago, deixa essa revista empolgante. As tomadas também são maravilhosas e assim, é um gibi que, puxa vida, poderia também ser relançado, né? E o legal de eu fazer essas pesquisas é que eu vou descobrindo novos desenhistas no caso, né? Então assim, esse Lee Elias é um artista fantástico, né? E
você descobrindo, aí você começa a pesquisar e você fala, olha o panteão de artistas que tinha, né? Formidável. O próximo título, galera, é O Filho de Satã, The Son of Satan, de roteiros de John Warner, a arte também de Craig Russell, e tem algumas histórias também desenhadas por Sal Buscema. Os gibis tinha capas de Gil Kane e arte final de Sony Trinidade. Olha isso, galera. O Satã o filho do Satã é um homem que veio, o próprio título fala, né? É um filho do demônio no caso, né? E assim, as histórias, as tomadas também envolvidas, o filho do Satã, são os desenhos do Craig Russell, a arte é muito detalhada. O pessoal falava muito, né? Do Arthur Adams, né? Que o Arthur Adams acrescentou detalhes demais aos desenhos, fazendo cada tijolinho ter uma personalidade, aquela história toda no caso, né? Formidável, eu sou fã do Arthur Adams, com certeza. Mas, poxa, antes de Arthur Adams havia outros desenhos com um nível de detalhe formidável. O próprio Craig Russell é um deles, no caso, né? Assim também como Benny Wilson, né? Então, assim, vamos fazer justiça. O Arthur Adams foi o precursor do detalhismo nas histórias em quadrinhos, né? Muito antes do Arthur Adams se lançar no mercado, havia esses formidáveis artistas, né? E assim, as histórias do Filho de Satã, como eu falei, seguindo a mesma leva, no caso, aquele desenho cartunesco formidável, é empolgante. As páginas aí também falam por si no caso, né? O próximo título é uma personagem feminina com o objetivo de alavancar e o público dos leitores, conquistar o público feminino também, visando atingir o público feminino. Lançaram as revistas da Shanna, a Mulher Demônio, no caso, Shanna The She-Devil. E aí tinha roteiros de Steve Gerber, desenhos de Ross Andrew e arte final de Vince Coletta. Olha isso, né? Empolgante demais as histórias da Shanna, né? Que depois foi revivida, né? Depois dos anos 2000, pelo formidável artista Frank Cho. Eu comprei essa revista do Frank Cho. Nossa, eu posso te falar, que material esplendoroso. Mas essas histórias da Shanna é formidável. Tem uma cena, né? Tem uma cena da Shanna lutando com um jacaré que o Jim Lee usou como referência na história do encontro do Justiceiro contra o Wolverine, né? Eu estou colocando aí. É a referência pura do Jim Lee, no caso, né? Eu estou tentando programar, fazer um vídeo de desenhistas que usam referências, no caso, né? Cada desenho, cada referência que vai, com certeza, surpreender você aí do outro lado. Eu estou falando de grandes medalhões, viu? Agora, o próximo título é o Monstro Frankenstein, né? O tradicional Monstro Frankenstein, no caso, né? Que tinha roteiros do Gary Friedrich, né? E a arte de Mike Plug, né? Desenho também fantástico, né? Formidável. Mas a cereja do bolo tem um crossover, uma luta entre o Frankenstein e o Drácula, desenhada por ninguém menos que o nosso mestre supremo John Buscema. Olha isso, cara! Que formidável, cara! Nossa! Eu acho assim, a galera da década de 70 que morava nos Estados Unidos tinha acesso a todos esses títulos. Nossa, foi uma galera privilegiada, com certeza, né? São títulos que, se forem publicados um dia, vamos ver, não custa sonhar, mas se forem publicados um dia aqui no Brasil, com certeza eu vou me esforçar para ter tudo, porque é um material fantástico, no caso, né? E também teve um outra vez chamado Kid Coach, né? E no Kid Coach tinha roteiros de Stan Lee, né? E a arte de Jack Kirby, né? Com algumas capas de Jack Kirby. Então, assim, veja bem, é Jack Kirby a arte e algumas artes de Jack Kirby, entendeu? Do nosso querido rei Jack Kirby.
É aquela velha história, aquela premissa do Velho Oeste, né? Aquelas histórias de Oeste e tudo, mas que também são bem empolgantes no caso, né? Agora, um título que vai surpreender você, a princípio, né? Todos nós sabemos que, em sua grande maioria, eu sei que tem as exceções, tudo isso, esse comentário que eu vou fazer não é no sentido de machismo, não é isso. Mas quer queira, quer não, a grande maioria do público que lia as histórias dos heróis Marvel era um público masculino no caso, entendeu? Então a Marvel ela se esforçava em querer conquistar o público feminino. Hoje tem muitas moças, garotas que leem história, que curtem, que são fãs dessa história, eu acho isso muito bacana, entendeu? Mas assim, numa grande maioria, o público, né, se a gente for generalizar, o público por si só era o público masculino. Mas a Marvel não poupava esforços para poder conquistar o público feminino. E nisso, a Marvel lançou histórias de romance, né, da revista My Love, né? E e assim, agora você vai ver por que eu estou falando muito disso. Por quê? Porque nessa revista, cara, o panteão de desenhistas era assim, era o suprassumo dos desenhistas da Marvel da época. Eu estou falando de desenhos de John Buscema, desenhos de John Romita, Don Heck, Gene Colan, com arte final de Frank Giacoia, Sal Buscema e J.B. Portin. Olha isso, galera. Então, assim, você, leitor, que na época se apaixonou pela Mary Jane, pela Gwen, do John Romita, que eram personagens que tinham sua graça, tinham seu charme, no caso, né? Assim, a figura feminina representada por esses grandes artistas, cada qual, na época também, estou falando de década de 70, eram personagens cativantes e apaixonantes no caso, né? Era uma beldade atrás da outra, assim, eu estou falando do medalhão, né? Nossa, quem não se apaixonou pela Gwen, pela Mary Jane desenhada por John Romita, né? O John Romita Senhor, no caso. E assim, e quem também não se apaixonou pela Miss Marvel, desenhada por John Buscema. Então assim, era um esplendor de arte, né? Tem até um determinado editor aí no caso que pediu, que foi inserido numa capa dessas histórias de romance. Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! O Jim Shooter, ele também participou da capa de uma das histórias de romance no caso, né? Era o ego falando mais alto aí, né? Mas assim, como eu falei, a arte por si só era assim, para você que desenha, gosta de desenhar figura feminina, nossa. Essa revista seria uma aula com certeza. Aí, agora a gente vai para um outro título, The Ghost Rider, mas não é o motoqueiro fantasma que todos nós conhecemos. É o Ghost Rider naquela pegada Velho Oeste, né? Eu esqueci o nome do personagem, do Carter Slade, no caso, né? Também com roteiro de Gary Friedrich, desenhos de Dick Ayers e arte final de Vince Coletta. Então, assim, olha a diversidade de personagens que a Marvel tinha no caso, né? Olha isso, olha os vários títulos, fora os medalhões no caso, né? É como eu falei, a década de 70 foi uma década, na minha opinião, a década de 70 até a primeira metade da década de 80 e a década de 60 com certeza, mas a década de 70 foi uma época prolífera para os quadrinhos. Para quem é amante de quadrinhos super-herói, foi uma época formidável com toda certeza. Outro personagem que eu vou listar nessa galeria de revistas, né, que não foram publicadas aqui no Brasil, é o Red Wolf, o Lobo Vermelho, né? E aí tínhamos roteiros de Gardner Fox, né? Desenhos de Cy Shores e arte final de Jack Abel, né? Então, o Red Wolf é aquele índio que usa uma túnica de lobo. Tem um lobo lá como companheiro, no caso, assim como o Kazar tem o Zabu, esse personagem tem um lobo também, que é companheiro no caso, né?
E são histórias assim no deserto. Eu lembro que esse personagem formou os Guardiões do Deserto numa história do Incrível Hulk, desenhado pelo Sal Buscema, né? Tá no vídeo dos personagens esquecidos que nós tanto amamos, no caso. Mas também é um material da década de 70, aquele estilo cartunesco que imperava. E as histórias também têm uma qualidade gráfica formidável. Aí, partindo aqui para a outra lista no caso, né, nós temos histórias do Homem-Lobo, Man-Wolf, o filho do J. Jonah Jameson, também teve título próprio na Marvel no caso, né? Olha que bacana. E aí também tinha desenhos do George Pérez, né? E não só o Homem-Lobo teve títulos, mas também a Marvel publicou histórias de John Carter. Olha isso! John Carter também teve histórias, o personagem Edgar Rice Burroughs também teve histórias publicadas pela editora Marvel no caso. E ressaltando uma história desenhada, roteirizada por Chris Claremont e desenhada por Frank Miller, né? Agora, galera, a gente vai partir para uma personagem, né? Eu estou vendo aqui a lista aqui no caso, né? Aí a gente vai partir para uma personagem que é a Gata. A Gata, que era uma personagem que teve roteiros aqui de Tony Isabella, né? E desenhos de Will Meugniot e George Tuska, né? E teve e é uma personagem que era a Gata, era a Gata Selvagem, agora esqueci o nome dela no caso, mas assim, era uma personagem feminina e tinha histórias de perseguição, tudo, né? E o que isso é legal no caso? Essa personagem, né, acabou se transformando, em futuras histórias, acabou se transformando na personagem que nós conhecemos como a Tigresa, né? A Tigresa ela virou uma personagem do povo, tem uma história do povo gato, alguma coisa assim, e que culminou na transformação da personagem em Tigresa, né? Assim como o Henry McCoy, que tinha um aspecto humano, virou fera, aquele fera peludo, tudo, né? Foram revoluções dos personagens no caso, né? E o legal das histórias da Gata é que tem um encontro dela com o Homem-Touro, né? Tem um encontro com o Homem-Touro. O Homem-Touro é aquele personagem que apareceu na história do Incrível Hulk, desenhada pelo Todd McFarlane, né? Olha que interessante isso, né? E depois que ela assumiu a identidade da Tigresa, né? Tem uma história em preto e branco, com detalhes de nível de desenho formidáveis. E eu estou falando do roteiro de Chris Claremont, né? E a arte de Tony Desunida, com arte final de Tony Isabella, no caso, né? E as histórias da Gata tinham desenhos de Linda Fitch, né? Jim Steiner, Pat Greer, Mary Severin, com arte final de Bill Everett, Jim Mooney e de Wally Wood. Olha isso, galera! Olha isso, que formidável, né? E um detalhe, teve um crossover da Tigresa com o Red Wolf, né? O Lobo Vermelho, desenhada por ninguém menos que John Byrne. Olha isso, galera! Olha isso, que formidável! Eu não sei se essa história chegou ou não no Brasil, no caso, né? Mas, assim, fica o registro, né? Eram títulos muito empolgantes, né? E também teve outros títulos, como Planeta dos Macacos, no caso, e alguns títulos de terror também da Marvel, no caso, né? Então, assim, foram vários títulos. Você, Lobo Jurássico, com certeza teria um lugar na sua coleção, caso isso fosse lançado aqui no Brasil. Então, a dica que eu dou é: comprem Kill Craven, a Epic Collection, porque é um material formidável, é um material rico, eu imagino, não só nas histórias, mas também como na arte. Você que desenha, com certeza vai ver um esplendor de arte, você que aprecia, porque quadrinho bom é que nem sangue para um lobo jurássico, fareja tudo e vai querer pegar, abocanhar a sua presa. Então, com certeza, esse título do Kill Craven, essa Epic Collection, tem que estar na tua coleção.
É isso aí, estamos combinados. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero aí que vocês possam recomendar, deixar aquele like maroto, comentar. Eu sei que tem mais títulos, no caso, que não foram publicados no Brasil, mas aí eu quero contar com a colaboração de vocês. Deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia de uma forma bacana, de uma forma educada. Aqui é só camaradagem, é broderagem, aqui é só amizade e eu tenho certeza, eu tenho certeza que o meu público, com certeza, é um público preocupado em falar de quadrinho, acima de tudo. Falar de quadrinho, falar dos grandes desenhistas. Às vezes podemos até discordar de uma coisa ou de outra, mas dando ponto de vista com a educação e respeitando a opinião alheia no caso. É isso aí. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Mas não parou ainda não. Calma, calma, calma. Agora tem arte dos inscritos. Vamos nessa. E na arte dos inscritos de hoje temos dois desenhistas formidáveis. Assim, é um presente que eu recebo toda vez que esses caras mandam arte pro canal, no caso, né? Eles já tiveram uma participação e agora estão na seleta galeria de artistas que participam desse fenomenal quadro, que me dá a honra de poder compartilhar o incrível trabalho deles. Então eu vou pro primeiro desenhista agora. O primeiro desenhista, ele fez a sua estreia algum tempo atrás, no caso, né? E me enviou uma arte do Aquaman que, nossa, galera, uma arte formidável. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esses trabalhos formidáveis com vocês. Então, na primeira arte, no primeiro artista da arte do escrito de hoje, estamos falando de Beto Limax. Grande Beto Limax me presenteou com uma arte do Aquaman fantástica e que você vai conferir agora. Vamos nessa. Agora só o que preciso é apertar essa alavanca para desligar o contato e o edifício seguirá rumo ao sol. Dreaming or not, he's lifting it. He's as strong as Hercules. Indeed, mortals, I am Hercules. É o poder do Senhor de Atlântida, né? Formidável. Um desenho imponente, né? Do Aquaman, né? Nossa, muito. Ele se baseou um pouquinho no Ivan Reis ali. Formidável. Nossa, de tirar o chapéu, de bater palma. Grande Beto, obrigado pelo envio da sua arte. E o segundo artista de hoje, nossa. Rapaz, quando eu vi essa arte eu falei, nossa galera, não é possível, né? Na hora eu lembrei daquelas capas de CD do Iron Maiden, no caso, né? É formidável, né? E assim, eu lembrei muito, né? Eu lembrei muito do Yer Norrin, né? Não tem como você olhar o desenho e não remeter a esses artistas, a esses estilos, no caso, né? Então, assim, como eu falei antes, eu me sinto tão honrado de poder estar sendo digno de mostrar essas artes, no caso, e é um motivo de muita alegria para mim, no caso. Agora, vocês vão pegar, no melhor estilo aí, Iron Maiden aí, no caso, né? Mas vocês vão conferir uma arte, é um esplendor de arte, é um esplendor de pintura, assim, é um privilégio, é uma honra poder estar mostrando isso. Eu estou falando do grande artista Andrius Moreira, grande Andrius Moreira. Obrigado pela sua participação. Conto com mais artes, tanto de você quanto do Betão aí, para poder estar agraciando esse canal. Confira a arte aí do grande Andrius. Vamos nessa. Alerta vermelho, Mayday, Mayday, Mayday. O professor precisa de nós. Mas quem se atreve a nos ameaçar? Quem quer que seja, vamos ter que enfrentá-lo. I must teach you a lesson.
O que eu falei? Curtiram, né? Demais! Nossa senhora, não tem como você não ver uma arte dessa e não ficar empolgado. Você fala assim, pô, olha o cara, os caras confiando aqui no canal, neste humilde canal, né? Mas é isso, é o poder da alcateia de lobos jurássicos sedentos por boas histórias. Aqui não só uma questão da gente poder falar de quadrinho, mas sim de formar uma grande família, uma grande poderagem, uma grande alcateia de companheirismo, de resenha, de falar desse assunto que a gente tanto ama no caso, né? Que com certeza é esses quadrinhos clássicos. Então, meu muitíssimo obrigado. Para você que desenha, para você que de repente quer ver a sua arte publicada aqui neste humilde canal, manda nos e-mails que eu estou deixando aqui nesse exato momento. Manda lá, que vai ser um motivo de honra, vai ser um motivo de satisfação poder estar divulgando o seu trabalho. Eu vou falar, a lista de artes que eu tenho para mostrar está extensa. Tem artista aí que, nossa senhora, está arrebentando. E outra, para você que de repente tem um personagem, uma revista, quiser mandar para mim, manda que eu também faço uma divulgação com o maior prazer no caso, né? Eu fiquei sabendo que alguns canais, infelizmente, né? Eu fiquei sabendo que alguns canais, para publicar, para divulgar, né, um quadrinho de um artista brasileiro que está aí na labuta, batalhando, né? Tentando ter o seu lugar ao sol, né? Tentando fazer até o seu sonho de publicar uma revista, no caso, né? E alguns canais, pelo que eu ouvi dizer, que eu vi algumas fontes, eles cobram para divulgar o canal. Aqui não. Aqui não tem dessa de cobrar não, meu irmão. A gente tem que divulgar o trabalho do quadrinho nacional, do desenhista independente, do desenhista que batalha, que labuta, que vai lá na sua hora de folga, produz a sua história, produz o seu personagem, que tem o sonho de ter a sua revista publicada. Galera, vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos divulgar esses artistas anônimos, no caso, grandes artistas. Eu falo por mim que eu também batalho para divulgar minha revista, divulgar os meus trabalhos, no caso, entendeu? E assim, a grata surpresa que eu tenho toda vez que eu recebo um e-mail da Arte dos Escritos, e eu sou agraciado com cada desenho fenomenal, é assim, sem palavras. Então você que tem o seu universo de heróis, você que batalha para publicar suas revistas, quiser aí mandar o seu material no e-mail, manda, que eu vou ter o maior prazer, a maior honra, a maior satisfação de divulgar o seu trabalho com toda certeza. É isso aí. Com Lobo Jurássico não tem frescura. Aqui é broderagem. Tamo combinado? É isso aí então. Galera, se você assistiu até aqui, meu irmão, porra, é sinal que você gostou. E se você gostou, porra, meu irmão, deixa aquele like. Isso ajuda bastante. Compartilha com os amigos que curtem o assunto. É sempre uma ajuda. Recomenda, comenta. Vamos engajar no canal para a gente poder estar tendo mais inscritos. A nossa plateia estará aumentando e a gente poder estar divulgando cada vez mais, falando de desenho, falando de história, falando de grandes arcos, grandes clássicos, falando da argamassa que serve de base para tudo isso que a gente vê hoje, no caso, né? De uma forma meio mal feita, né? Diga-se de passagem, dos tempos para cá, mas assim, é sempre bom relembrar o bom e velho quadrinho. Vamos combinar, né? É isso aí, então. Então, para você que assistiu até aqui, o meu muitíssimo obrigado e tamo junto sempre. Valeu!